Olá, queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso Cuidado Idoso. Hoje vamos falar da importância do fortalecimento muscular e como isso pode ajudar a melhorar o equilíbrio e a coordenação na terceira idade. Sabemos que a qualidade de vida é fundamental e por isso trazemos informações que podem fazer toda a diferença na vida dos nossos idosos, familiares e também de seus cuidadores. Para isso, hoje estamos recebendo a fisioterapeuta Débora Dantas, ela que atende ali na clínica Espaço Saúde. Débora, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. Muito obrigada pelo convite. Débora, e para a gente começar, você pode nos contar um pouquinho sobre você e como que você decidiu se tornar uma fisioterapeuta? Escolher a profissão não foi fácil. O número de opções era muito grande, tinha várias áreas que eu me interessava, mas conversando com os meus pais, com os meus colegas, professores, eu fui descobrindo que era mais para a parte de terapia manual que eu gostaria de agir. Muito menos computador, escritório, mais um contato físico, pessoa a pessoa que ia me interessar. Então, daí decidi pela fisioterapia, confesso que não era uma certeza absoluta no início, mas logo no primeiro ano já me identifiquei. E aí teve certeza que era isso mesmo, que Sim. estava no caminho certo. Durante os 4 anos de faculdade, a gente vai fazendo estágios inicialmente de observação, então já deu para ter certeza logo no início que era isso. E como o nosso tema é o fortalecimento, coordenação, você acredita que é mais importante, o que é mais importante nessa fisioterapia voltada ao idoso? Principalmente a orientação. É o nosso dever deixar claro para o idoso que é fundamental você fazer qualquer atividade física. Inclusive, isso é fundamental para qualquer pessoa, né? O corpo Sim. foi feito para se movimentar. Então, antes da gente chegar à terceira idade, a gente já precisa descobrir uma atividade física que nos agrade. Caso não nos agrade, a gente tem que incluir isso na nossa rotina, tem que ser disciplinado o suficiente para fazer atividade física de uma forma tranquila e que não Tem que ser uma prioridade na nossa vida, né? Tem que ser uma prioridade. E a gente vai falar do fortalecimento muscular e eu ia te perguntar disso mesmo. A gente fala muito de qualidade de vida na terceira idade, mas não tem que esperar chegar à terceira idade para começar a se exercitar. Qual idade que é ideal? Então, a partir dos 35 anos, a gente já começa a ter perda de massa muscular. Essa idade é aquela necessária, que não dá mais para ficar sem um exercício físico. Sim, pode ser tanto o aeróbico quanto o fortalecimento muscular com resistência, mas você já tem que achar algum exercício para incluir na sua rotina. E quando a gente passa dos 60, 70 anos, essa perda muscular é muito mais intensa. Daí é obrigatório mesmo, daí você não tem opção. E como o fortalecimento muscular ele pode impactar na vida dos idosos? Então, a cada exercício que você faça, tanto o aeróbico quanto o de fortalecimento, ele estimula a musculatura a aumentar. Ela aumenta em fibras, ela aumenta em quantidade. E essa contração muscular é fundamental para estabilizar as articulações, estimular a produção de cálcio nos nossos ossos, melhora a circulação, melhora o nosso metabolismo. Então, a atividade física é fundamental para tudo no nosso corpo. Você comentou que a partir de uma certa idade, a gente começa a perder massa, né? E essa perda de massa, ela causa a falta de força muscular? No início, você não repara tanto isso, mas já na terceira idade, isso é gritante. Um degrau que você tem que subir sem o apoio das mãos já é mais difícil, por isso que é fundamental ter corrimão em todas as escadas. Quando você vai agachar, pegar alguma coisa no armário de baixo para levantar, você já precisa o apoio das mãos para ajudar nas pernas. Então, essa falta de força muscular, ela afeta direto no equilíbrio e na coordenação.
Sim, em todas as atividades do nosso dia ela é fundamental. E quais sinais os cuidadores eles devem ficar atentos, que são sinais que indicam que o idoso ele já está precisando de um suporte na mobilidade? A gente sempre trabalha desde deitado até em pé. Então, quando uma pessoa deitada já tem dificuldade de levantar da cama, já demora um pouquinho mais de tempo para conseguir tirar o cobertor de cima dela, virar o corpo e sentar na cama, já é uma fraqueza muscular. Já está faltando coordenação aí para executar uma tarefa básica do nosso dia. Sentar em cadeiras um pouco mais baixas. Se você precisa do apoio da mão para levantar, independente de onde você esteja sentado, principalmente cadeiras um pouco mais baixas, já é fundamental que inicie-se um exercício, porque já está limitando uma atividade simples. E já é então um sinal que há uma necessidade ali de um fortalecimento. Exatamente. Por isso que a gente falou que o ideal seria começar antes de ter os primeiros sinais. Como forma de prevenção. Exatamente. E quando a gente fala em fortalecimento, tem um programa específico ou qualquer esporte trabalha de certa forma o fortalecimento? Daí o profissional que vai te acompanhar vai te avaliar e vai determinar o que é o ideal para você. Não tem contraindicação, mas a intensidade do exercício, do início, meio e o avançado, vai se adequando a cada pessoa. A gente tem o exemplo do Pilates, que todo mundo fala que o Pilates é adequado a todas as pessoas. Sim, quando o Pilates surgiu, ele surgiu com exercícios avançados, que a gente vê as pessoas fazendo na internet, acrobacias, etc. Sim. Mas ele já foi adequado para iniciantes. Então, hoje é um exercício muito adequado para idosos. E nesse caso, é sempre acompanhado de um fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele vai encaminhando para esse outro profissional, ou como que funciona? Sim, quando a gente busca um fisioterapeuta, ele está apto a avaliar e adequar esses exercícios, independente da idade. Se você tiver uma dor, uma patologia envolvida, que é bem comum, né, quando a pessoa passa dos 60, ter alguma artrose, um desgaste articular, que é o natural do nosso organismo, já vai ser adequado os exercícios para isso. E nesse caso que você citou, a artrose, é o fortalecimento, o acompanhamento, ele vai curar esse problema ou ele vai melhorar, vai amenizar? Como a artrose é o desgaste natural da articulação, a gente não consegue eliminar a artrose, mas a musculatura fortalecida consegue amenizar o atrito que tem de um osso no outro. Então consegue sim melhorar muito o quadro de dor. Esse fortalecimento ele vai trabalhar o quê? Os músculos da pessoa? Isso, a gente trabalha todos os grupos musculares. Vamos dar um exemplo de artrose de joelho, que é muito comum. A gente trabalha os músculos da coxa. Só que no caminhar, a gente não mexe só o joelho. Tornozelo e quadril estão diretamente ligados ao joelho. Então, a gente sempre trabalha uma variedade de exercícios que englobe tanto a articulação e as articulações vizinhas. Eu te perguntei sobre a questão de trabalhar os músculos, que nós tivemos uma convidada aqui e ela chegou a fazer uma analogia do nosso corpo, ou uma casa, que seria de tijolos, e os músculos seriam o cimento. Então, a gente precisa revestir com cimento, manter esses músculos fortes e ativos, para que a gente não tenha esses problemas, artrose, tendinite, que ela disse que curou dessa forma, fazendo fortalecimento muscular. Sim, com o uso excessivo da articulação e da musculatura, ela pode inflamar, gerando a tendinite. Na fisioterapia, a gente consegue desinflamar esse local que inflamou e com os exercícios, a gente consegue estabilizar essa articulação. É a musculatura fortalecida que estabiliza e impede que ocorra essa inflamação novamente. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente faz movimentos repetitivos e temos músculos que compensam esse movimento. Por isso que é fundamental o exercício.
Tanto na academia quanto na fisioterapia, a gente trabalha todos os grupos musculares tentando chegar nesse equilíbrio. Perfeito. E um idoso que ele faz acompanhamento com você, por exemplo, ele vai na clínica, ele faz todos os exercícios, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, e os outros dias, é importante que continue a praticar os exercícios de alguma forma em casa? É sim, tanto pela manhã a gente já orienta, antes dele levantar da cama, movimentar um pouco o corpo. Dobra, estica o joelho, movimenta os tornozelos, para dar um estímulo mesmo para essa musculatura que ficou tantas horas parada, é avisar o corpo que a gente vai levantar e vai executar. Então daí você senta na cama, espera um pouquinho, para depois começar o seu dia. E existem alguns desafios, e se sim, quais são os principais que um idoso ele enfrenta quando ele começa um programa de fortalecimento muscular, Débora? Quando a gente começa alguma atividade diferente, a gente tem a fase de adaptação. Então a gente vai conversando com essa pessoa, no início o objetivo é que seja agradável, mas depois ela entenda que isso faz diferença no dia a dia dela. Aos poucos, a gente fala em torno de 1 mês, a pessoa já percebe que a dor diminui, que os movimentos do dia a dia, desde trocar de roupa até se movimentar para pegar alguma coisa dentro do armário, já está mais fácil, entrar e sair do carro já está mais fácil. Então, esse é o primeiro desafio, fazer com que a pessoa inicie e consiga observar o seu dia a dia, tudo que está melhorando. Porque a melhora é garantida. E como a gente está falando de idosos, existe algum exercício que você fala assim, não, esse daqui um idoso não pode praticar? Não tem. Todos os exercícios têm as suas adequações. Conheço os idosos que correm, que não iniciaram novos, que depois dos 60, que tiveram mais tempo, depois da aposentadoria, começa a fazer a caminhada, começa a fazer o fortalecimento e é estimulado a correr. O fundamental é estar acompanhado para ter essa orientação do quanto correr e do que fazer antes e depois da corrida. Hidroginástica, você ganha muita coordenação, trabalha o equilíbrio dentro da água, a mobilidade das articulações na água facilita muito, a água estimula o retorno venoso, então a circulação melhora muito. Só que na água você precisa de objetos para ganhar o fortalecimento, né? Para você ter mais resistência aí da água. E como a gente está falando em fortalecimento, tem um idoso que não preveniu. Aconteceu de ter uma queda, passou por uma cirurgia. Num pós-cirúrgico, ele pode estar procurando fisioterapeuta e pode começar esse fortalecimento tardio, então? Sim, é fundamental que alguém que fique imobilizado faça fisioterapia. Independente de onde ele lesionou, vamos dizer que ele caiu e quebrou o braço. Ele já vai ter que ficar um pouquinho mais parado, ele vai, com um braço imobilizado, o equilíbrio já dificulta, ele vai precisar de ajuda de uma pessoa para todas as atividades do dia. E nessa fase, mesmo com o braço imobilizado, é necessário que ele procure uma físio para fortalecer o restante do corpo, para que todas as atividades que ele fazia e agora não está fazendo sejam compensadas com os exercícios. Ele pode pedalar, ele pode fazer exercícios para ativar a circulação, ele pode fazer o fortalecimento do outro braço. Então, tem inúmeros exercícios que podem ser feitos. Para a hora que ele tirar essa imobilização, ele já está muito melhor do que ele estava antes. E lá na clínica você atende alguns idosos, né? Você personaliza as atividades de acordo com a necessidade de cada um? É necessário trabalhar assim? Sim, há pouco tempo a gente teve uma senhora que foi fazer fisioterapia porque ela tinha uma viagem para fazer. Então tínhamos que focar principalmente no fortalecimento das pernas. No orientar que as pernas precisam ser levantadas para dar o passo. Então, a gente focou muito nisso,
trabalhando equilíbrio, coordenação, força de membros superiores, porque a gente sempre tem que trabalhar o corpo inteiro, mas a gente focou. E ela, nessa viagem, ela se deu muito bem. Ela falou que não teve problema nenhum no caminhar. Ela não conseguia caminhar a Campos Sales inteira. Uma semana antes dela viajar, ela já falou que foi na Campos Sales, andou a Campos Sales inteira sem perceber e sem se cansar. Quais que são as suas principais recomendações para manter a saúde muscular do idoso em dia? Primeiro, estar com todos os exames em dia. É natural que algumas vitaminas ou colesterol, triglicérides, a glicemia altere um pouco. Então, a gente tem que procurar um profissional da área para ir adequando tudo isso. E fazer atividade é fundamental para tudo. Então, na casa, você precisa ir adequando o espaço. Você pode fazer muitos exercícios diariamente em casa. Por exemplo, levantar e o sentar. A gente faz isso constantemente. Uma recomendação é que você, cada vez que você vai levantar, você levante e sente 10 vezes. Já é um exercício. E são poucos segundos que você fica ali. E com isso, você vai se policiando no dia a dia. E isso nem precisa esperar chegar à terceira idade para fazer. Exatamente. Fazer os alongamentos, sentir como que está o seu corpo. Normalmente a gente chega lá, começa a fazer perguntas, as pessoas não se observam. Não. O dia a dia é tão corrido que você não percebeu que você está tensa, que o pescoço está dolorido. E agora a gente tem cada vez mais idosos no mercado de trabalho. Idoso que trabalha atrás de um computador o dia inteiro. E é isso, o dia a dia corrido, você fica ali, daqui a pouco tá doendo, mas você mal percebe que você sente a dor, mas e daí? Toma lá um remedinho e não é o que a gente deve fazer, Não né? só o trabalho no computador, tem o videogame também. O celular e o videogame estão muito presentes na vida da terceira idade. Entrou assim, eles se adaptaram muitíssimo bem. Ali você passa horas seguidas sem se dar conta do tempo que ficou. E principalmente para essa nossa área aqui, o telefone é terrível? Sim, cervical e ombro sofre bastante. A gente já tem um músculo muito sensível aqui no nosso ombro, que é o supraespinhoso. Quem não teve tendinite, um dia vai ter tendinite. Todo mundo vai passar por essa, vai. então. E se a gente conseguisse tomar esse cuidado de fazer atividade física, os alongamentos, não passar muito tempo no computador, se programar para levantar, fazer uma caminhada, fazer outra atividade para depois voltar tanto para o computador quanto para o celular. Entra aí o tricô e o crochê tão bem que o braço fica sem apoio, a vida seria bem mais fácil. Débora, e esses idosos que praticam esporte ou que já estão na fase do fortalecimento muscular, é necessário que equilibrem atividade física e descanso? É importante que tenha o dia do descanso mesmo ou não? Sim, isso em todas as idades. Normalmente, quem gosta de fazer atividades todos os dias tem que intercalar as atividades. Fazer atividades diferentes que trabalhem grupos musculares diferentes. Ou sempre dar um intervalo, fazer um dia sim, um dia não. Quando a atividade física é leve, como caminhada, ou uma hidroterapia leve, uma hidroginástica leve, tudo bem. Mas a partir do momento que você já tem carga, você precisa sim dar o intervalo de um dia para fazer novamente. E quando a gente fala em atividade física, sempre se fala que ela faz um bem para o nosso corpo, mas também faz muito bem para a saúde psicológica. Realmente, você percebe os idosos que você acompanha uma mudança na satisfação na vida deles, na saúde psicológica? Lá na clínica a gente percebe muito como é fundamental pessoas idosas que estavam um tempo parada dentro de casa voltar ao convívio social. Então, ali mesmo na clínica que encontra algum conhecido, isso já é benéfico. Quando você faz atividade física, movimenta o corpo, fortalece,
você produz hormônios da felicidade também. Então, faz toda a diferença, está totalmente ligado. Mas quando você faz atividade física e tem esse contato social, é muito melhor. Se associa 2 benefícios. Débora, e para a gente encerrar, eu quero agradecer sua participação e você poderia nos deixar o seu contato, quem está nos acompanhando, que gostou da nossa conversa, queira tirar alguma dúvida, como que faz para te encontrar? No Insta, estou como Débora Dantas 0605. No Insta da Clínica Espaço Saúde Oficial também pode tirar qualquer dúvida. E lá temos os telefones da clínica. Alguém querendo ir nos visitar, conhecer a clínica. Perfeito. Então, para a gente finalizar, você poderia deixar uma mensagem para todos que estão nos acompanhando sobre a importância do fortalecimento, da fisioterapia na vida não só dos idosos, né, mas de todos. Na vida de todos. O movimento é fundamental. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, escolha a sua atividade preferida, independente do que seja, e faça fortalecimento muscular constantemente. Perfeito, Débora, mais uma vez, então, nosso muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Cuidado Idoso. Foi uma conversa rica, cheia de dicas valiosas sobre o fortalecimento muscular e como ele pode transformar a vida dos nossos idosos. Agradeço imensamente a fisioterapeuta Débora Dantas por vir aqui compartilhar seu conhecimento e experiências conosco. E você que nos acompanha e gostou do programa, então compartilhe com seus familiares, com seus amigos e não deixe de acompanhar os nossos boletins que vão ao ar aqui nos 94,5 da Superdifusora, sempre após o momento de reflexão de segunda a sexta-feira. Até a próxima e lembre-se, cuidar do idoso é cuidar da vida.